Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, segunda-feira, e uma excelente semana para você que está acompanhando a gente. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi para comandar o nosso podcast que trata das principais notícias do dia, com a participação dos nossos repórteres do Grupo Folha de Comunicação, e a sua participação é muito importante. Tem o nosso zap 999715300 e o nosso canal no YouTube, onde tem o espaço específico para você mandar os seus comentários, as suas sugestões de matéria e também de entrevistas aqui no nosso podcast. Bem, hoje a gente tem notícias de polícia, de política, né, envolvendo aí justiça eleitoral, falando aí do caso de uma absolvição de senador da República aqui do estado de Roraima. Também o nível do Rio Branco, vamos tratar um pouco sobre como é que está o Rio Branco, nosso principal curso d'água aqui do estado de Roraima, em torno dessas chuvas que têm ocorrido nesses últimos dias, e pagamento de servidores, né, salários de servidores neste mês. Mas vamos começar falando de polícia. Nada melhor do que chamar a Marília Mesquita para falar desse tema aqui na Folha de Boa Vista. Ela vai explicar para a gente sobre o caso que chocou lá no Senado. Chocou, né? Não só o pessoal do bairro Senador Hélio Campos, mas também a sociedade roraimense, a respeito de um assassinato de um casal, um assassinato que teria sido cometido por motociclistas. Fala pra gente, seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas, oi para você que está nos acompanhando aqui o nosso papo de redação pelas ondas da 100.3 e da 94.7. Isso mesmo, Lucas, o nosso final de semana aparentemente estava tranquilo, porém na noite desse domingo, o casal Zélia Mota Magalhães, de 28 Guimarães, de 28 anos, e o Wellington Alves de Oliveira, de 33, eles foram mortos a tiros dentro de casa, lá no bairro Senador Hélio Campos, e testemunhas informaram o seguinte, que um homem em uma motocicleta, ele teria chegado na residência, efetuado os disparos e fugido em seguida. Ele seria o garupa dessa motocicleta. Uma terceira pessoa, uma mulher, ela também foi atingida, mas ela, sobreviveu, foi encaminhada ao HGR, porém o casal acabou morrendo na hora. Eles foram atingidos no tórax. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, fez o isolamento da área, a perícia também foi acionada e esses corpos eles foram removidos aqui para o Instituto Médico Legal, onde passaram pela perícia, pelos exames cadavéricos e foram liberados aí para o sepultamento. Até o momento não se sabe bem a motivação desse crime, né, Marília? Isso, até o momento ninguém foi preso, a polícia segue investigando esse caso e testemunhas ali, pessoas que moram na residência, quer dizer, naquela rua, disseram que uma pessoa teria recebido ameaças. E aí não se sabe ainda as causas desse crime, quem são os suspeitos, e a polícia segue investigando. É um mistério realmente, né? Isso é preocupante até, né? Porque a gente tem cada dia visto mais casos como esse, né? Em que muitas das vezes as pessoas não sabem quem são, né? Até o momento a gente não sabe, a polícia também está investigando essa situação, e o final de semana aparentemente tranquilo, né, Marília, em relação às notícias policiais, né? Isso, aparentemente tranquilo. Teve uma dupla que foi presa por tráfico de drogas, eles foram presos aí com pedras de crack, foi um jovem de 18 e o outro de 20 anos, que eles foram presos lá no bairro, também no Senador Hélio Campos aí, Reimoso, em destaque aqui no nosso podcast, infelizmente de uma forma negativa, mas teve essa dupla aí que foi presa com crack pela Força Tática nesse final de semana lá no Senador Hélio Campos. Pois é, nossas autoridades, claro, né, eu tenho certeza que as nossas autoridades, elas estão focando, né, as suas ações, os seus olhares para aquela região, mas realmente a gente sempre tem que estar aqui reforçando aqui o pedido para que isso continue, né, porque o Senador Hélio Campos, né, não só o Senador Hélio Campos, mas também aquela região Zona Oeste, da Zona Oeste como um todo. Pois é, a Zona Oeste como um todo, sempre nesse foco de muitos crimes acontecendo, infelizmente, aqui na nossa cidade de Boa Vista. Tá bom, Marília, obrigado pelas informações, obrigado pela participação, desejar que essa semana seja de boas notícias pra gente. Isso, que essa semana seja maravilhosa, que essa chuvinha que deu aqui só traga boas notícias, e pra você aí, uma excelente semana, continue acompanhando
do nosso Papo de Redação e acessando o nosso site, que é o folhabv.com.br. Hora de falar de concurso público da Polícia Civil, que está em andamento, e os candidatos estão preocupados, né? Na verdade, tem candidatos aí que estão muito ansiosos, alguns candidatos ansiosos, por conta do resultado final dessa seleção, né? Existem 10 cargos aí em disputa e, veja bem, um dos candidatos, sob condição de anonimato, falou com a gente, relatou essa preocupação, reclamou que desde o dia 16 de junho, quando saiu o resultado das etapas de exames médicos e psicológicos, o certame estaria parado. Ele então cobra um posicionamento sobre o resultado final e a convocação para o curso de formação profissional. Mas, no entanto, a gente foi até o site da VUNESP, a banca organizadora do concurso da Polícia Civil, e lá diz que a última publicação relacionada ao certame, voltado à contratação de 9 tipos de profissionais, incluindo os agentes, é de 4 de outubro e trata do resultado provisório da prova de títulos. No caso da seleção para delegados, os 3 últimos editais são da mesma data e tratam do resultado da prova oral e da convocação para a entrega de documentos e a prova de títulos. E aí fomos atrás da Polícia Civil a respeito desse assunto e a corporação disse o seguinte, que as fases do concurso seguem normalmente, que o certame está na fase final e aguarda a conclusão da investigação social. A polícia citou as mudanças feitas na lei orgânica da instituição, que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa de Roraima na semana passada, que vão dar condições necessárias para realizar o curso de formação. A Polícia Civil ainda ressaltou que a investigação social está sendo conduzida com atenção devido ao grande número de candidatos, o que pode resultar em um período mais longo de análise do que o previsto. E após a conclusão dessa fase de investigação, os candidatos qualificados serão convocados para o curso de formação. Essas são as informações que a gente tem sobre o andamento do concurso público da Polícia Civil, que já se arrasta há anos, né? Chegou a, inclusive, ter adiamento em virtude de do desvio que teve das provas, né? Mas foi comprovado que nada disso afetou a questão das questões e a gente segue acompanhando esse caso aí. Vamos falar de outro assunto, agora correspondente à Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima decidiu hoje, segunda-feira, por unanimidade, absolver o senador da República, Dr. Irã, de realizar supostos atendimentos oftalmológicos em troca de votos nas eleições de 2022. Essa decisão colegiada também beneficia os suplentes José Raimundo Rodrigues e Aline Rezende. A ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo MDB denunciava atendimentos realizados no caminhão da clínica Proftalmo, no Malocão da Codesaima, em setembro de 2022, com encaminhamentos do SUS para as cirurgias na clínica do político. A reportagem que denunciava o caso foi veiculada em um canal de televisão e em um site de notícias e foi anexada à ação. O partido não apresentou sustentação oral no julgamento desta segunda-feira. E ao defender a chapa de Irã, o advogado Fernando Batista alegou que o então candidato não estava no local da denúncia e que as testemunhas arroladas no processo eram, entre aspas, de ouvir dizer. O procurador do Ministério Público Eleitoral, Matheus Cavalcante Amador, confirmou o parecer ministerial ao relatar que não ficou demonstrado cabalmente o abuso de poder no caso e pediu, então, a improcedência dessa denúncia. Relatora da representação, a desembargadora Tânia Vasconcelos, pediu a improcedência do pedido por falta de provas e esse voto foi acompanhado por outros colegas dela de corte, incluindo a presidente Elaine Bianchi. O senador médico Irã Gonçalves declarou que a decisão comprovou que nunca usou a atividade que exerce há mais de 40 anos para fins eleitoreiros. Chamei a Adriele Lima para conversar sobre pagamento de salário. Quem que não gosta, né, Adriele? Então, gente, uma alegria dessa, receber o salário antecipado. E o pessoal, no caso aqui, o pessoal do Estado, né, que vai receber o salário antecipado neste mês, não é isso? Fala pra gente qual é a novidade. Novamente, né, o governo ele anunciou que antecipou o pagamento dos servidores e agora nessa quinta-feira vão receber os seus salários referentes ao mês de outubro. Né, novamente, mais um mês, o governo aí está mostrando, né, que
tá cumprindo com o pagamento dos servidores, já que essa é uma promessa que ele sempre enfatiza, e ele tá seguindo à risca, tanto que vem em seguida de vários adiantamentos. Esse é mais um mês em que os servidores terão salários adiantados. Pois é, né? A gente, nesses últimos meses, a gente tem acompanhado aí o desenrolar dessa crise estadual que tem afetado. Agora, o Ministério Público, inclusive, pediu que o governo exonere os comissionados, né? E tem a questão aí de essa iminência de a Assembleia Legislativa também poder demitir comissionados e tudo mais para poder tentar ajustar as contas. E pelo menos essas pessoas que estão empregadas, elas estão tendo essa garantia de que estão recebendo um dia até antecipadamente, né? Exatamente. Mas vamos falar de uma coisa séria, né? A pandemia da Covid-19, ela passou, mas as investigações relacionadas à crise sanitária que afetou o mundo todo, elas continuam. E um relatório do TCU apontou uma perda de milhares de vacinas aqui em Roraima. Fala pra gente em detalhes sobre isso. Exatamente. No Brasil inteiro foram 28 milhões de doses de vacina, né, de várias fabricantes, foram perdidas no Brasil. E entre alguns estados que apontaram essa perda, né, foram perdas de vacinas por expiração da validade, ou seja, elas acabaram vencendo, não foram usadas. E aí, o estado de Roraima está na lista e apontou, né, o relatório do Tribunal de Contas apontou que o estado teve quase 128 mil perdas de vacina devido à expiração da validade. Somente no estado, né, de responsabilidade da Secretaria de Saúde estadual, foram, se eu não me estou enganada, né, foram 22.850 doses vencidas, e referente às secretarias municipais, que são 11, foram 11 municípios aqui do estado, que não detalhou quais foram esses 11 municípios, mas juntos eles somaram 105.012 vacinas vencidas, né? A maioria não, todas essas vacinas são da fabricante AstraZeneca. E aí, o relatório apontou essa perda e, obviamente, a gente foi ouvir, pelo menos, a Secretaria de Saúde para entender o porquê que houve essa perda, né? E eles apenas explicaram que é comum haver perdas de vacina, obviamente não se é possível atingir toda a meta vacinal, tanto é que a gente sempre tem as campanhas reforçando pela vacinação. Então, eles são responsáveis de repassar os municípios e a partir disso, cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, todos esses detalhes de valores, a quantidade das vacinas está no relatório, está na matéria, está tudo bem detalhadinho quais são os estados que tiveram essas perdas de vacina. Até o Ministério da Saúde também foi procurado para explicar o porquê que houve tanta perda de vacina, afinal foram 28 milhões só no Brasil. Nossa, é muita gente. Isso representa... Muita vacina. Exatamente. Isso representa em dinheiro um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Então, o Ministério explicou que justamente alguns estados não conseguiram atingir a meta vacinal e aí acabou acontecendo essa perda das vacinas pela validade mesmo. Eu diria que é um discurso anti-vacina que acabou... Assim, realmente é o que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, né? Um discurso contra a vacinação, né? Foi muita mentira que foi falado na pandemia sobre a questão da vacina, desde o início, né? da vacinação, né? Imagine a questão das pessoas que pararam de morrer por conta da pandemia, por conta da Covid-19, tem muito a ver com a questão das vacinas. As vacinas, elas salvam vidas. E a ciência, ela teve um papel fundamental nessa questão. Realmente teve uma dificuldade enorme de poder combater as fake news, inclusive... No Brasil foi muito sério a imprensa, ela teve um papel fundamental também para tentar evitar com que essas fake news acontecessem, né, e poder espalhadas. E, infelizmente, esse discurso anti-vacina tem total relação com essa questão desse prejuízo, Adriele. Sim, com certeza. Eu lembro que na redação eu cheguei a acompanhar um pouquinho, né, esse período de início de vacinação. Eu entrei bem em janeiro de 2021 e a gente tinha que cobrir qualquer vacinação que houvesse, a gente tinha que estar lá informando, gente, aqui tá tendo local de vacinação. Esse grupo já pode se vacinar. E a gente também tinha que acompanhar os casos de Covid que aumentavam e diminuíam a cada instante, né? Então, assim, foi bem intenso. E ver essa perda
acaba, querendo ou não, deixa a gente um pouquinho triste, né? Triste demais, 1 bilhão Porque muita reais. gente morreu por conta da Covid e perdeu a oportunidade de se vacinar. Por medo, né? Por desinformação, enfim. É verdade. N fatores aí, mas eu diria que principalmente a desinformação, as pessoas elas recebiam essa informação e naturalmente a gente não recebe informação e a gente não checa, né? Então assim, por isso que é importante, e aí puxando um pouco, vendendo nosso peixe, gente, o jornalismo nunca foi tão essencial como num momento como esse, em que existe muita fake news, e na pandemia teve muita fake news, muita mentira sobre a questão das vacinas, né? Então assim, é lamentável, é de se lamentar o tamanho prejuízo que isso tem para o seu próprio dinheiro, o seu próprio imposto, né, que você contribui para poder comprar tudo isso, né, toda essa estrutura, e infelizmente é algo que não tem como recuperar, e muitas vidas acabaram sendo perdidas quando se tinha vacina também. Mas é isso aí, Adriele, brigadão aí pela participação e até a próxima aqui no Papo de Redação. Por nada, até mais. Então, minha gente, vamos falar agora do nível do Rio Branco. O pessoal aí tava, claro, nisso eu me incluo, preocupado com essa possível seca do Rio Branco. Pelo menos essa chuva deu para dar uma aliviada no calor e também no rio. O rio voltou a aumentar, mas muito pouco, porque veja bem, as chuvas dos últimos 8 dias fizeram o nível do Rio Branco em Boa Vista subir 28 centímetros, mas não o suficiente para conseguir elevar o rio a um nível satisfatório durante o período seco que atinge Roraima desde setembro. E aí, conforme dados do Sistema de Proteção da Amazônia, o CEPAM, o Rio Branco, nesta segunda-feira, chegou a 1,15 m, quase 1 metro abaixo da média para o mês de outubro, que é de 2,15 m. É 1 metro abaixo da média, complicado, hein? Durante os últimos dias, antes das chuvas, o rio chegou a atingir a menor marca desde abril de 2020, quando o nível chegou a 49 centímetros na última terça-feira. E no mesmo período do ano passado, o nível do rio atingiu 3,21 metros. Vale ressaltar que nesses 3 anos anteriores, essa região aqui estava sendo afetada pelo fenômeno Laninha, que é responsável por resfriar as águas do Oceano Pacífico, que consequentemente acabam resfriando aqui o clima na região, provocando várias chuvas, né? Chuvas acima da média. Só que neste ano o fenômeno é ao contrário. Ele se chama El Niño, que ele é responsável por aquecer as águas do Oceano Pacífico e, consequentemente, aquecer o clima, a temperatura aqui na região, provocando aí temperaturas acima da média, né, e volumes de chuvas abaixo, muito abaixo da média. Em outubro já choveu 48 milímetros, né, em Boa Vista, conforme a média das 4 estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, na capital, né, um dado aqui para a capital. Apenas hoje, isso segundo o último levantamento que a gente teve acesso aqui, choveu 3 milímetros. A média de precipitações para esse mês, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é de 78 milímetros. Ainda assim, está muito abaixo da média e a expectativa segue sendo que a gente vai ter altas temperaturas, maiores ainda, até dezembro desse ano, né? A gente já conseguiu atingir aí mínimas próximas de mínimas atingidas só em fevereiro, final do período seco. Então, era preocupante. Vamos esperar com que chova mais, até para evitar um cenário de possível desabastecimento, embora a CAE tenha falado aí que nesse momento ainda não há um risco de desabastecimento de água, né, porque tem toda a estrutura, um aparato para poder reservar a água, né, mas a gente nunca se sabe, né, gente, o que pode acontecer daqui para frente com essas mudanças climáticas, com esse aquecimento que afeta o mundo todo. Tanto é que o El Niño esse ano é chamado de Super El Niño, uma coisa que nunca aconteceu na história. Tanto é que
o mundo, hoje, vive uma das temperaturas mais quentes de sua história, uma coisa que é lamentável. Bem, minha gente, com essas informações a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi, sempre convidando você a participar conosco. Tem as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter, que agora é o X, né? @FolhaBV. Tem o nosso YouTube, @TV Folha BV. Tem o zap da redação, o 999715300, e a minha rede social no Instagram, @LucasLuchesi, LuCKEZE, para a gente bater um papo sobre notícias, você enviar suas sugestões de matérias e de entrevistas aqui para o Papo de Redação. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana, até amanhã, se Deus quiser.